E aí pessoal, tudo bem? Professor Jair aqui, Praxis Química novamente. Nós vamos aqui dar continuidade, meus queridinhos, aqui diretamente do laboratório, à resolução da prova paulista de 2023. Nós temos aqui a prova paulista do terceiro ano, do terceiro bimestre, né? Geralmente a prova paulista, meus queridos, ela é aplicada só até o terceiro bimestre, né? Primeiro, segundo, terceiro bimestre. No quarto bimestre é colocado a prova paulista, provão paulista seriado, né? Então nós vamos corrigir eles também, essas provas também. Vamos começar aqui pela questão de número 40. Então, essa prova aqui do terceiro bimestre, do segundo bimestre, da terceira série, do ensino médio, ela está voltada principalmente à parte ambiental, né? Então, vamos começar a resolver, então. Podem ver também que são questões de vestibular, a maioria das vezes utilizada, né? Nesse caso aqui é do Enem de 2016. Aí ela diz o seguinte: a coleta das fezes dos animais domésticos em sacolas plásticas e o seu descarte em lixeiras convencionais podem criar condições de degradação que geram produtos prejudiciais ao meio ambiente. Aí mostra a figurinha aqui do dono pegando o cocôzinho do cachorro, colocando no saco, jogando no lixo e ele gerando aqui gases, liberando gases aqui, essa montanha de sacolinha plástica com o cocôzinho do cachorro. Aí nós temos aqui a figura 2. Ilustra o Parque Spark, desenvolvido em Cambridge, nos Estados Unidos, em que as fezes dos animais domésticos são recolhidos em sacolas biodegradáveis e jogadas em um biodigestor instalado em parques públicos. E os produtos são utilizados em equipamentos do próprio parque, como mostra na figura abaixo aqui. O cidadão pegou o cocôzinho do cachorro e jogou no biodigestor do parque. Esse biodigestor ele vai fazer aqui o tratamento anaeróbio das substâncias, né, do cocôzinho do cachorro, vai liberar gás metano. Esse gás metano vai ser queimado e vai ser aproveitado para produzir energia e vai iluminar o parque. Então, o biodigestor funciona exatamente assim: ele degrada a matéria orgânica através de micro-organismos, libera gás metano. Esse gás metano pode ser aproveitado para produzir energia. Aí, uma inovação desse projeto é possibilitar Aí tem aqui as alternativas: queima do gás metano, está correto. O biodigestor produz gás metano que é queimado no processo, pode ser queimado no processo, né? Alternativa B: armazenamento de gás carbônico. Não, o biodigestor não tem a função de armazenar gás carbônico. O biodigestor, como eu falei, ele tem a função de degradar a matéria orgânica que seria nociva no meio ambiente, né? Então, o que ele faz? Produz gás metano como produto. Esse gás metano pode ser ainda reaproveitado para outras finalidades, como produzir energia, cozinhar, entre outras coisas, né? Decomposição aeróbica das fezes. Não, a decomposição anaeróbia, com nenhuma ou baixa, concentração de oxigênio, né? Então, essa aqui também está errada. Uso mais eficiente de combustíveis fósseis. Não. Primeiro que o gás produzido não advém de fósseis, né? Mas sim do cocôzinho do animal. Não é advindo de fóssil. Então, e fixação de carbono em moléculas orgânicas. Não, quem faz isso são as plantas através da fotossíntese. Então, aqui realmente é a alternativa A. Aqui, alternativa A. Vamos para a próxima.
Questão de número 41 da prova paulista do Enem de 2018 diz o seguinte: o Decreto Federal número 7.390 de 2010, que regulamenta a Lei da Política Nacional de Mudança do Clima no Brasil, projeta que as emissões nacionais de gases de efeito estufa em 2020 serão de 3.236 milhões. Não tem a unidade aqui, né? Se é tonelada, se não é, mas tudo bem. Esse mesmo decreto define o compromisso nacional voluntário do Brasil em reduzir as emissões de gases de efeito estufa projetadas para 2020, entre 38,6 e 38,9. Aí está aqui a descrição do projeto e tal, o link, tudo bonitinho. Aí ele pergunta o seguinte: o cumprimento da meta mencionada está condicionada por... Aí tem as alternativas aqui. Alternativa A: abdicar das usinas nucleares. Não, tá errada. Alternativa B: explorar reservas do pré-sal. Não, o Brasil ele vai explorar as reservas do pré-sal, vai continuar explorando. Utilizar gás de xisto bituminoso. Não. O Brasil não dispõe de tantas jazidas assim de gás natural, né? Tanto que a gente importa, né? Então a gente é o seguinte: a alternativa C não está errada. A alternativa D: investir em energias sustentáveis. Isso o Brasil já faz. Então ele se comprometeu sim a investir em energias sustentáveis para tentar diminuir as emissões de gás de efeito estufa. A alternativa D está correta. E encarecer a produção de automóveis. Por que alguém encareceria a produção de automóveis? Aqui é para desincentivar justamente o pessoal utilizar automóveis e utilizar o transporte coletivo. Mas a gente sabe que no Brasil o transporte coletivo é terrível, né? A gente anda igual sardinha. E mesmo com tantos impostos, muitos ainda preferem adquirir os carros e andar com seus carros, mesmo que seja num trânsito tremendo e tal, tem um pouquinho mais de conforto. Mas essa alternativa também está errada. O que o Brasil está fazendo é investir em energias sustentáveis para tentar diminuir os gases de efeito estufa. Essa é a meta aí. Então vamos para a próxima questão. Questão de número 42 do Enem de 2017. A técnica do carbono 14 permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissões beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Então nós temos aqui o tempo de meia-vida, 5.730 anos, e um ser vivo ele possui carbono 14, né? E a cada grama emite cerca de 15 emissões beta em cada grama por minuto. Então, se a gente sabe que um ser vivo emite isso aqui, mais ou menos, aproximadamente, e a gente tem uma amostra de um fóssil, a gente consegue estimar qual é a idade daquele fóssil, né? Considere que um fragmento fóssil de massa de 30 gramas, aqui ele já fala, 30 gramas, foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Tá vendo que aqui é por minuto, grama por minuto? E aqui está em hora, a gente vai ter que fazer umas conversões aí, ó. A idade desse fóssil em anos é... Aí nós vamos fazer aqui. Vamos lá, é o seguinte. Primeira coisa, nós temos aqui que nós encontramos 30 gramas. Essas 30 gramas emitiam 6.750 emissões por
hora. Mas tem um porém, a gente tem que transformar isso para minuto. A gente vai fazer 6.750 dividido por 60, que vai dar 112,5 para 30 gramas, não é isso? Só que a gente não quer para 30 gramas, a gente quer para 1 grama. 1 grama. 30 gramas. Aí a gente vai achar para 1 grama qual é o valor. Então a gente faz o seguinte. A gente faz 112 dividido por 30, que vai dar 3,75. Então vai dar 3,75 emissões. Cara, eu errei aqui. (3,75) emissões beta por minuto grama. Beleza, tá aí. O que eu faço com esse dado agora? Então a gente sabe que tempo de meia-vida é 5.730 anos, não é isso? Para 15 emissões. Então a gente vai achar quantas meia-vida que isso aqui decai pela metade, de 15. Aí vai decair pela metade, decai pela metade, a gente vai achar até chegar nesse 3,75 aqui. A gente vai ver quantas meia-vida se foi. Então nós vamos fazer o seguinte. Ó. 15. Aí passou um tempo de meia-vida. Aí vai cair pela metade. Aí vai ser 15 dividido por 2. É 7,5. 7,5. Aí isso daqui, depois de mais um tempo de meia-vida, vai dividir por 2 de novo. 3,75. Então nós temos aqui um tempo de meia-vida se passou, 2 tempos de meia-vida se passou, até chegar nessa quantidade aqui, tá? Então, quantos anos se passaram? É só eu pegar a idade aqui de um tempo de meia-vida, que é 5.730, e multiplicar por 2 tempos de meia-vida, que foi o tempo que passou. Então a gente vai lá e vai fazer 5.730 vezes 2. E dá... Vou colocar aqui, ó. 5.730 vezes 2. E dá 11.460 anos, que é a alternativa C. Certo? Vamos para a próxima então. Minha letra aqui tá horrível, né, gente? Eu vou melhorar, prometo que eu vou melhorar, tá? Escrever no computador é terrível, gente. Loser, mas tudo bem. Vamos lá, próxima. O alemão Fritz Haber recebeu o Prêmio Nobel de Química de 1918 pelo desenvolvimento de um processo viável para a síntese da amônia. Em seu discurso de premiação, Haber justificou a importância do feito, dizendo que, desde a metade do século passado, tornou-se conhecido que um suprimento de nitrogênio é uma necessidade básica para o aumento das safras de alimentos. Entretanto, também se sabia que as plantas não podem absorver o nitrogênio em sua forma simples, que é o principal constituinte da atmosfera. Elas precisam que o nitrogênio seja combinado para poderem assimilá-lo.
Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era da indústria, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra da qual foi retirado. Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com o nitrogênio ligado. A demanda por nitrogênio, tal como a do carvão, indica quão diferente nosso modo de vida se tornou com relação ao das pessoas que, com seus próprios corpos, fertilizam o solo que cultivam. Desde a metade do último século, nós tínhamos aproveitando o suprimento de nitrogênio do salitre, que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile. Comparando o rápido crescimento da demanda com a extensão calculada desses depósitos, ficou claro que, em meados do século atual, uma emergência seríssima seria inevitável a menos que a química encontrasse uma saída. De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio no balanço do nitrogênio ligado? Aí nós temos aqui as alternativas. Que questão é essa? São de número 43. O esgotamento das reservas de salitre no Chile. Não é verdadeira, porque ainda tem bastante salitre lá, mas só que deixou de ser tão importante assim, porque a gente obtém agora nitrogênio de outras formas, através do processo Haber-Bosch, né? Mas na época não era tanto assim, tá? Era como se fosse um monopólio, né, do Chile, né, na época. De se descobrir novas jazidas, mas só que nem todos os países têm essas jazidas aí. Então fica meio difícil, né? Então esse processo foi revolucionário por causa disso. Você tem uma forma barata de se produzir nitrogênio para utilizar na agricultura, mas também foi utilizado para a produção de armamentos, né? Isso foi um ponto negativo para o cientista, esse Fritz Haber aí. O aumento da exploração de carvão vegetal e carvão mineral. Também não. Isso não tem nada a ver com nitrogênio. Redução da fertilidade do solo nas economias agrícolas. Também não. A intensificação do fluxo de pessoas do campo para as cidades. Sim, olha só. A intensificação do fluxo de pessoas do campo para as cidades. Nessa época aí, estavam migrando bastante pessoas para as cidades, né? O que causou aí um êxito no campo, né? A necessidade das plantas que absorvem sais de nitrogênio disponíveis no solo. Também não. Então é o seguinte, nós temos aí a alternativa D como correta. O balanço do nitrogênio ligado tem a ver com a intensidade do fluxo de pessoas no campo para as cidades. Alternativa D. Agora vamos para a questão 44. Do Enem 2018. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas peroxidases. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidases em leveduras cultivadas nas condições de clareamento e lavagem dos jeans e selecionaram as sobreviventes para a produção dessas enzimas. Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva. Aí você vê, estão tentando substituir o cloro por esses peróxidos para clarear o jeans, né? Um processo aí de produção de tecido. Porque eles consideram que o cloro é um pouquinho mais nocivo, então vamos ver
Então, nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva: reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem, com certeza. Mas vamos ver as outras para ter certeza. Eliminar a necessidade de tratamento de água consumida. Não, isso aqui não elimina a necessidade. Você vai ter que tratar do mesmo jeito. Elevar a capacidade de clareamento dos jeans. Não, ele só objetivo é você eliminar uma substância que é mais nociva por uma menos nociva. Não a capacidade de clareamento. Pelo jeito é similar. Aumentar a resistência do jeans a peróxidos. Não. Não é objetivo aumentar a resistência. Muito pelo contrário, os peróxidos vão clarear o jeans, assim como o cloro também. Associar ação bactericida ao clareamento. Não, também não. Tem nada a ver com isso. Tanto que vão ser algumas bactérias aí que vão auxiliar na produção dessas enzimas. Então, muito pelo contrário. Então, aqui é a alternativa A, a quantidade de resíduos tóxicos influentes de lavagem, né? Reduzir essa quantidade. Então, substituir o cloro pela esses peróxidos. Agora vamos para a questão de número 45. É o seguinte, Enem de 2020, questão de 45 da prova paulista. A enorme quantidade de resíduos gerados pelo consumo crescente da sociedade traz para a humanidade uma preocupação socioambiental, em especial pela quantidade de lixo produzido, além da reciclagem e do reuso. Pode-se melhorar ainda mais a qualidade de vida substituindo polímeros convencionais por polímeros biodegradáveis. Os polímeros biodegradáveis têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais, porque aí nós temos aqui as alternativas. Alternativa A, não são tóxicos. Bom, os polímeros biodegradáveis, a vantagem dele eles não são tóxicos, mas só que a vantagem dele não é essa, né? Alternativa B, tem polímeros que não são biodegradáveis que também não são tóxicos, então não é essa a vantagem, tá? Alternativa B, não precisam ser reciclados, também não. Alternativa C, não causam poluição ambiental quando descartados. E a alternativa D, são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais. Essa é a alternativa correta, porque o biodegradável ele vai permanecer por um tempo no ambiente, ele vai causar um certo impacto, só que em comparação aos plásticos não biodegradáveis, ele vai permanecer um tempo muito menor. Se ele estiver no ambiente, ele vai se degradar e vai retornar os nutrientes para o ambiente. O biodegradável não, ele vai permanecer por um longo período de tempo, causando alguns problemas ambientais. Tá? Então, a vantagem que os polímeros biodegradáveis têm grandes vantagens socioambientais em relação aos convencionais, porque essa é a grande vantagem, são degradados em um tempo bastante menor que os convencionais. Então, é a alternativa D. A alternativa E, apresentam propriedades mecânicas semelhantes. Então, essa não é a vantagem. Ele pode até apresentar propriedades semelhantes, mas não é essa a vantagem dos biodegradáveis. É se degradar em um tempo menor no ambiente. Tá? Então, aí nós terminamos aqui, meus queridinhos. Terminamos aqui. Correção da prova paulista. Do terceiro ano aí, do segundo bimestre. Terminamos, fechamos o primeiro e o segundo bimestre. E vamos começar o terceiro bimestre, meus queridos. E diretamente do Laboratório de Química da Praxis Química, com o professor Jair, tá? Então, não esquece de dar o like aí. Obrigado, galerinha. Tchau, tchau.